pessoal. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, obrigado pela participação, disponibilidade de estar aqui com a gente. A gente vai fazer aqui o que a gente tem feito nas últimas lives, de tentar passar para vocês de maneira aqui clara, sucinta, um pouco do cenário internacional e local, e quais as estratégias de investimentos a mesa de Investment Solutions aqui do Private tem dado foco. Tá? Então tem bastante informação bacana aqui, bastante conteúdo legal. Fiquem à vontade de, ao longo da apresentação, mandar aqui no chat alguma pergunta, caso ela venha acontecer. A gente vai tentando endereçar também aqui, e é uma forma de a gente fazer essa apresentação mais dinâmica, mais fluida e que fique aí mais bacana para todos, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, boa tarde a todos e vamos dar início aqui. Vou passar a palavra para o Ian, ele vai começar contando do cenário internacional, e aí depois eu falo um pouco aqui do local e das oportunidades juntamente com o Ian. Boa tarde a todos, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ótima tarde, pessoal. Espero que estejam todos ótimos. Bom, falando aqui de economia, a pauta, assim como a gente vem trazido nas últimas reuniões, permanece em torno da inflação. Qual é o impacto dessa inflação? Como que isso vai impactar o crescimento seguindo adiante? Isso gera uma série de dúvidas. O que a gente traz aqui nesse gráfico, já para começar com essa mensagem de que, olha, o cenário está confuso, esse gráfico ele trata sobre as projeções dos economistas compiladas pelo Fed de Atlanta. São projeções de economistas de curto prazo, agora para o terceiro trimestre de 2022, e o que eu quero que vocês se atentem mais do que a projeção em si é a dispersão dessas opiniões, que são representadas justamente pela faixa azul. A gente pode ver que nos últimos períodos há essa boca de jacaré, há uma abertura dessa faixa azul, que é um reflexo justamente da maior divergência de opiniões. Tem gente mais otimista com o crescimento e gente mais negativo, mais pessimista com esse crescimento. E por que isso? Passando para o próximo slide, a gente vai trazer algumas razões de, olha, a inflação é um problema, o mercado de... Desculpa, a gente vai falar um pouquinho de, olha, tem alguns índices que já estão arrefecendo, refletindo uma retração da economia. Em contrapartida, você tem outros que mostram que a economia ainda permanece bastante aquecida. Nesse slide, a gente traz dois índices aqui que mostram que o mercado está numa leve queda. Primeiro, a gente tem o mercado imobiliário norte-americano representado aqui pelo número de casas novas construídas, de novas residências sendo construídas nos Estados Unidos. A gente vê que tem uma tendência clara de queda aqui nesse mercado. A gente também observa que agosto foi o 7º mês consecutivo de queda na venda de residências existentes. A gente percebe também que o preço pelo qual essas casas estão sendo vendidas está em queda, quase que de uma maneira geral. Então, são pontos que acendem a luz amarela aqui. No gráfico da direita, a gente tem o PMI, que é um índice bastante comum, utilizado para tentar antever como a economia vai se comportar. Esse índice, ele é o índice dos gerentes de compra. Ele basicamente significa os gerentes de compras de insumos das indústrias, eles estão esperando para o próximo período comprar mais do que no período anterior ou comprar menos. E aqui a régua é o número 50. Se o número está acima do 50, representa que os gestores pretendem comprar mais insumos. Se abaixo do 50, representa que os gestores comprarão menos insumos. Em um resumo geral, significa acima de 50, expansão da economia, abaixo disso, retração da economia. A gente vê aqui que há uma tendência de queda nesses números. Então, esses dois pontos que a gente trouxe aqui, eles reforçam a história de que, olha, a economia já está retraindo, não precisa de tantos juros. Em contrapartida, a gente tem um mercado de trabalho extremamente aquecido, como a gente mostra nesse próximo slide. A gente tem aqui, primeiro, um índice que trata a criação de trabalhos, bem como o salário. A gente tem números bastante fortes. O desemprego nos Estados Unidos permanece em 3,7%. O desemprego americano tem uma média bastante baixa, por volta de 5 a 6%, quando você olha para as últimas décadas. E 3,7% representa um mercado bastante aquecido. Quando a gente olha para o gráfico aqui à direita, e aqui a gente avalia exclusivamente o desemprego, e qual o período que essas pessoas desempregadas acabam ficando de fato desempregadas antes de encontrarem um novo emprego.
o que chama a atenção aqui é que essa primeira faixa azul mais clara, ela está em queda, ela representa cada vez menos um percentual menor do gráfico, ou seja, as pessoas estão demorando cada vez menos tempo para encontrarem o próximo emprego. Isso é extremamente positivo e reflete uma economia ainda bastante aquecida. Então, você tem esses dois pontos divergentes que deixam o mercado bastante confuso. Por isso que você tem essa dispersão tão grande de opiniões sobre como será o crescimento seguindo adiante. Passando aqui para o próximo slide, a gente tem... Bom, não sei se vocês se recordam, mas a gente vem trazendo algumas reuniões passadas como que a inflação, como que a gente chegou nesse patamar de inflação. E a gente tem aqui que um percentual disso é por conta de fatores relacionados à demanda, um fator é ambíguo, é mais difícil de caracterizar, e um fator é caracterizado por oferta, questões de oferta. Olhando adiante, isso inclusive foi um ponto que o próprio Roberto Campos, presidente do Banco Central Brasileiro, trouxe. Olha, você tem uma parte mais fácil de lidar aqui quando você quer trazer essa inflação de volta para a meta. E no caso dos Estados Unidos, uma inflação que hoje está um pouco aquém de 9%, a meta deles é 2%. Como que você faz isso? E aqui, como que você trabalha esses dois fatores, tanto de oferta como de demanda? A parte da oferta é mais fácil quando a gente já vê a normalização das cadeias de produção, reversão dos choques de oferta, cada vez menos países adotando medidas de lockdown que restringem bastante a oferta. Isso é mais fácil, já está acontecendo. Agora, para essa última pernada, aqui representada no gráfico de quase 5 para 2, que é a meta americana, essa é a parte mais difícil e que exige, sim, um remédio bastante amargo por conta do Banco Central americano, que seria justamente uma política monetária restritiva, em palavras claras, mais juros. E o que o Banco Central americano tem falado, né? Vamos direto ao ponto. Esses são trechos extraídos do discurso do chairman, presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, que aconteceu no final de agosto. E foi desde lá que a gente tem tido uma sinalização bastante clara do Banco Central norte-americano de como será a postura deles, o combate deles em relação aos juros. Então, a gente tem aqui ele falando que, olha, basicamente, e não só o Jerome Powell, mas também outros membros do Fed, olha, a inflação está, sim, num nível inaceitavelmente alto, a gente precisa de uma política monetária restritiva e ela estará restritiva por algum tempo. As taxas de juros, elas causam algum dor, tanto às famílias como às empresas, porém é um mal que será necessário, as pessoas terão que suportar. E, por fim, olha, reconhecemos que tiveram dados de inflação marginalmente positivos em julho, e agosto, tanto que já foi uma história diferente, veio aquém do esperado, mas enfim, essas primeiras sinalizações positivas de inflação não vão fazer eles mudar de ideia. Eles precisam ver uma mudança mais clara do patamar da inflação, que ainda não ocorreu. E passando adiante, como que o mercado vê os juros? Aqui o mercado ele projeta ainda um aumento de 0,75% na próxima reunião, que acontecerá no começo de novembro, seguida de mais um aumento adicional em dezembro, e a gente terminaria o ano ali no intervalo de 4,25% a 4,5%. No ano que vem, são esperados novos aumentos na taxa de juros, e a nossa projeção aqui na XP é de que chegue ao intervalo de 4,75%, possivelmente até 5%. É uma projeção um pouquinho mais firme, mais hawkish, que seria a palavra, mais agressiva, do que o mercado está precificando. E um outro ponto onde a gente tem uma postura, uma visão mais agressiva é em relação ao corte de juros. Parte do mercado já espera que cortes aconteçam ao longo de 2023. Diferentemente, a gente acredita que esses cortes apenas acontecerão em 2024. Olhando adiante, a gente tem alguns dados que serão fundamentais para que o Fed tome essa decisão na reunião de novembro. A gente tem na próxima sexta dados de mercado de trabalho, sairá o payroll, a gente vai ver como que está a evolução do salário das pessoas, criação de novos empregos, e na sexta seguinte, dia 13 de outubro, a gente tem a divulgação da nova inflação ao consumidor americano. São esperados dados mais suaves, tanto de economia como de inflação.
Agora, se esses dados virem mais negativos, ou seja, você tiver um mercado ainda bastante aquecido de trabalho, com uma inflação pujante, resiliente, que segue surpreendendo para cima das expectativas, isso reforça a tese de que o Fed sim terá que permanecer nessa postura mais agressiva. Bom, passando aqui, mudando de assunto, né? Vamos falar um pouquinho de Europa, que está numa situação ainda mais complicada que os Estados Unidos, porque além dessa questão de inflação global, você tem os países com dívidas crescentes e você tem também a guerra acontecendo no quintal de casa, que a gente vai abordar com um pouquinho mais de detalhes a seguir. Bom, primeiro, vamos começar olhando como que está a projeção da economia aqui seguindo adiante. Assim como a gente trouxe no caso dos Estados Unidos, como que está aquele índice antecedente, aquele índice dos gerentes de compras, se eles estão comprando mais ou menos para o futuro próximo. A gente vê aqui que eles passaram a comprar menos. Tem uma tendência de queda. Então, não necessariamente isso quer dizer que venha uma recessão, mas é um indicativo de que sim, aumenta-se a probabilidade de que uma recessão aconteça. Como que está a inflação no próximo slide? A gente vê uma inflação extremamente alta na zona do euro. A zona do euro em si, uma inflação de 9,1% nos últimos 12 meses. Espanha com 9%, Alemanha hoje teve dados divulgados batendo 2 dígitos, 10%. Reino Unido, que tem sido destaque nos noticiários, 9,9%, Holanda 12%. São números bastante altos, acima inclusive do que a gente tem visto de inflação aqui no Brasil, que está por volta de 8,7%. Então, esse é um ponto bastante complicado na Europa. A gente vê essa inflação ainda em aceleração. É um fator preocupante. Olhando adiante, o que o Fed da Europa tem dito? E aqui, em vez da gente trazer a Christine Lagarde, a gente trouxe a Isabel Schnabel, que faz parte do Comitê Executivo do BCE, do Banco Central Europeu, e ela fala, olha, a gente está determinado em trazer essa inflação de volta para a meta e a gente não vai ceder ao primeiro sinal. É um reforço, é uma mensagem muito parecida com aquela mensagem que a gente vê dos membros do Fed, só que na Europa, uma questão mais delicada por conta daqueles fatores que a gente já trouxe anteriormente. E aqui a gente traz alguns dados que reforçam essa visão positiva de que, olha, os dados de oferta estão vindo melhores. E a gente compilou aqui alguns dados diferentes. Primeiro, o gráfico superior à esquerda, a gente tem a linha dourada, que seria o dias de espera no Porto de Los Angeles. A gente vê que esse número já está se tornando mais estável, num patamar baixo. Ótimo. Olhando para o gráfico superior à direita, como que está a questão de frete nos diferentes trechos? China, Estados Unidos, China, Europa e vice-versa, América, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, China, a gente vê esses números melhorando, o que é extremamente positivo. Por fim, índice de semicondutores que se tornaram tão famosos, né? Hoje em dia é o quarto bem mais negociado no mundo, fundamental para o comércio e para toda a nossa rotina. A gente vê uma recuperação já se tornando saudável em termos de estoque. Então, esse alívio nos gargalos globais, isso ajuda, sim, com que a inflação ceda, é extremamente positivo. Por fim, antes da gente passar para o Brasil, que também é um caso à parte, vale mencionar aqui alguns riscos. E daí, nesse slide, a gente tem alguns fatos e a gente tem alguns rumores. E sempre que a gente fala de rumor, é mais difícil de você posicionar o portfólio, de você fazer qualquer investimento com base em rumor. Mas a gente faz questão de trazer aqui ainda assim. Primeiro, China. A gente teve, no último fim de semana, uma série de rumores nas mídias sociais a respeito de um político, de um possível golpe de Estado, até de uma prisão domiciliar do Xi Jinping. Isso é muito complicado, né? Você ter certeza sobre o que está acontecendo lá, diante do controle que a gente sabe que é exercido nas mídias. A impressão que a gente tem aqui é que há, sim, um possível desconforto do próprio Partido Comunista em relação às medidas econômicas e sanitárias adotadas pelo presidente. A gente vê que a China é um dos últimos países ainda com políticas de lockdown, sabe o efeito que isso tem na economia. Inclusive, a gente teve seguidas revisões negativas de crescimento na China. O próprio Banco Mundial, essa semana, soltou a nova projeção do crescimento da China para esse ano de 2,8%, que é ligeiramente acima da previsão de crescimento que a gente tem para o Brasil, de 2,7%.
Quando a gente fala de China, 2,8 é um número bastante aquém do que a gente tem visto nas últimas décadas. Tem toda a questão do mercado imobiliário lá, que já acendeu a luz amarela, então é um ponto que a gente fica de olho. Outro ponto que ficamos de olho é a guerra Ucrânia-Rússia. A gente viu ao longo das últimas semanas a Ucrânia reconquistando parte daquele território que a Rússia havia anexado. Diante disso, o presidente Putin escalou o tom, passou a demandar mais reservistas, passou a mencionar, inclusive, o uso de armas nucleares, o que é extremamente alarmante, e em resposta você teve alguns países, como Estados Unidos, também elevando o tom dessa discussão. Nos últimos dias, agora, a gente teve algumas possíveis explosões no gasoduto Nord Stream, algumas perfurações, se eu não me engano, já está na quarta, foi descoberta a quarta hoje, então, mais um alerta aqui de como a gente vai seguir adiante. E, por fim, daí falando de fatos, a gente teve na sexta passada o Reino Unido, que através da sua nova primeira-ministra Liz Truss, junto com seu secretário do Tesouro, divulgou um novo pacote de medidas extremamente estimulativas, cerca de 45 bilhões de libras em redução de impostos, cerca de 60 bilhões de libras em subsídios a gastos de energia, tanto de famílias como das empresas. Isso causou um impacto bastante relevante no mercado de juros britânico. A gente viu a taxa do título de 10 anos de lá subindo cerca de 130 pontos básicos, o que é bastante coisa, até para a gente aqui no Brasil, que está acostumado a ver uma volatilidade desse tamanho. A gente teve hoje a Alemanha soltando também um pacote estimulativo, então são fatores que chamam muita atenção. E olha, o cenário lá fora, como um todo, você tem não só essa questão de inflação, crescimento, tensões geopolíticas, o cenário é de cautela. E aqui no Brasil, Tavares, passo a palavra para você para compartilhar como que a gente está vendo um pouquinho, se é cautela também ou se a gente já está numa página adiante desse livro. Obrigado, Ian. Só um comentário aqui de Europa, né? Curioso. Esse evento que o Ian comentou de incentivos, alguma mudança ali, algum plano para poder colocar mais dinheiro na economia e tentando subir juros, é aquela história do motorista bipolar, né? Que pisa no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Então, é um ponto de atenção aqui. A gente tem a impressão que a Europa, nessa situação de inflação e juros, quando comparado com os Estados Unidos e Brasil, encontra-se numa situação um pouco mais delicada, eu diria. E aí, passando aqui para o Brasil, tudo isso que foi dito também é verdade aqui para o Brasil, né? A gente tem sofrido com inflação alta, a gente tem sofrido com a volatilidade nos mercados. A diferença é que o nosso Banco Central acabou dando aula para o mundo aqui nesse processo de subida de juros. Enquanto, se vocês se recordam, os Estados Unidos, há 8 meses atrás, um ano atrás, dizia: essa inflação ela é transitória, porque ela é principalmente por conta da Covid, por conta da mudança na quebra das cadeias produtivas que a gente teve por conta da pandemia, que foi aqui trazido pelo Ian. Legal, a gente aqui no Brasil olhou para aquilo e falou: não, a gente precisa agir. O Banco Central deu aula, começou há um ano atrás a subir os nossos juros, a Selic, a taxa básica de juros, levando a Selic de 2% para 13,75%, enquanto o mundo mal pensava nesse movimento. Né? Vocês podem ver aqui a linha azul representada por Brasil, cinzinha por Estados Unidos e zona do euro, a mais vermelhinha. Enquanto a gente começou aqui o nosso processo, eles não haviam nem começado a se mexer. Quando a gente praticamente terminou o nosso movimento, foi quando o Fed e o Banco Central Europeu começaram a se mexer. Então, dado que esse processo monetário de subida de juros ele tem uma defasagem para que isso de fato reflita na economia, e a inflação aqui, como no resto do mundo, ainda também se encontra em patamares bastante elevados, como vocês podem notar no gráfico de baixo, o remédio amargo, pelo que o Ian trouxe aqui, ele já foi dado na nossa economia. Agora a gente só precisa esperar mais um pouquinho para esse remédio surtir de fato efeito, e eu entendo que esse efeito está muito próximo de acontecer. A gente tem, como foi mencionado aqui, dois fatores principais: quebra das cadeias produtivas e do lado do lado monetário, do lado da demanda, e aqui do lado da demanda, do lado do monetário, o nosso Banco Central já fez a lição de casa. O gráfico de baixo, a gente está olhando aqui para a inflação. A nossa inflação ela já deu algum sinal aqui de inflexão,
enquanto na zona do euro a menos e nos Estados Unidos um pouquinho. Aqui no Brasil a gente teve um outro fator, né, que acho que vale pontuar, que além dos juros a 13,75, a gente teve o PLP 18, a PEC que limitou o ICMS nos combustíveis, e a gente viu aí nos últimos 3 meses o impacto disso no nosso IPCA, que chegou a rodar no território negativo. Então, isso ajudou, de fato, o nosso IPCA. Essa medida não é uma medida que vai funcionar e estar em vigor para sempre, ela tem validade, ela vai até o final do ano, em algum momento esse teto ele deixa de existir, e essa melhora que a gente viu de curto prazo, ela tende a voltar. Mas, por enquanto, isso nos ajuda e ajuda a trazer o IPCA em direção ao que seria a nossa meta. É engraçado esse comparativo de como o Brasil lidou com esse problema em comparação com os demais, porque eu gosto de falar que a história não necessariamente repete, mas ela costuma rimar muito. E inflação alta é um jogo ao qual a gente está muito acostumado. Já para os Estados Unidos, para os economistas americanos terem que fazer esse exercício análogo de, olha, quanto você tem que elevar a inflação, eles têm que olhar lá para a década de 70. Então, é uma tarefa que parece ter sido mais fácil aqui, a gente conseguiu largar antes dos demais bancos centrais, na média, no mundo. Perfeito. Esse ponto é exatamente. A gente viveu a nossa vida inteira aqui com juros altos e inflação alta, né? Na hora que isso aqui retoma, o Brasil realmente dá aula, e a gente deu aula, o Banco Central aqui, sim, agiu da forma correta, e realmente tomou ação, deu o remédio amargo na hora certa, na nossa visão. Quando a gente olha aqui para a média dos núcleos, que é a linha vermelhinha, o IPCA e nossa meta, que está aqui mais próximo desses 4,5 com 5, essa inflexão é positivo, e a gente espera sim que o IPCA ele caminhe na direção da meta. Como vocês podem ver aqui, a projeção para o ano, pegando exatamente esse gancho, a gente terminaria considerando o Boletim Focus, né, a projeção de mercado, com o IPCA em 2022 na casa de 5,9, caminhando para o ano seguinte para os 5%, que é em direção à nossa meta. Então, se isso realmente acontecer, a gente vai conseguir aqui no Brasil endereçar no próximo ano a inflação. Quando a gente olha a inflação por segmentos, e vocês podem notar aqui a linha marronzinha, que são os preços administrados, aqui é o impacto do combustível que eu acabei mencionando, o teto do ICMS. Então, teve realmente uma queda bastante expressiva. Serviços nem tanto, alimentação ao domicílio também nem tanto, e bens industriais também mostrando aqui algum arrefecimento. Então, bens industriais e preços administrados indo na direção desejada. Mas ainda aqui, até teve bastante questionamento aqui para a gente quando o IPCA negativo nesses últimos meses, tipo, e agora o IPCA é negativo, precisamos mudar toda a nossa alocação de inflação para pós ou para pré? Calma, calma que não é bem assim. O IPCA, ele não está morto, né? A gente teve algumas medidas pontuais, quase que um gol de mão, que foi a medida, a PLP 18, mas não dá para a gente olhar para isso e achar que o IPCA vai ser negativo ou não vamos ter inflação olhando para frente. Não é o caso, tá? Então, seguimos acompanhando, mas se tudo tiver certo, as cadeias produtivas voltarem à normalidade, o remédio amargo surtir efeito, o IPCA tende a voltar à normalidade, mas ainda assim o IPCA na casa dos 5 é um número de inflação que não dá para olhar para isso e falar, o IPCA morreu, né? Não, 5% é um IPCA ainda assim considerável. E, Tavares, só um ponto adicional aqui a respeito de projeções de inflação. Como você bem pontuou, a gente teve sim alguns meses de deflação, né, inflação abaixo de zero. A inflação para setembro é esperada uma nova deflação por volta de 0,3 aqui por parte dos economistas da XP. Nos meses adiantes, a gente espera a inflação voltando ao patamar positivo, 0,3 em outubro, 0,3 em novembro, e dezembro, já até por conta de sazonalidade, onde dezembro é um período onde você costuma ver uma elevação dos preços, uma inflação voltando para um patamar de 0,9% no mês. Terminando, a nossa projeção aqui na XP é que a inflação termine 2022 em 5,6%. A gente reviu de 6,1%, que era esperado para 5,6%. Para ano que vem, é esperado 5,2%, bastante em linha com a projeção de mercado. Perfeito, bom ponto. E aqui também eu vou trazer um outro ponto que não está nesse slide, que foi o seguinte, né? A gente não tem recomendado hoje, olhando para frente,
swapar as posições de inflação para pré. Mas há 3 meses atrás, para quem acompanha as nossas lives, vocês vão se recordar que a gente trouxe uma opção de swap mudando posições de inflação para pré. Obviamente, a gente não tinha o tamanho da magnitude dessa PLP 18, quanto que impactaria no IPCA de curto prazo. Sazonalmente, o IPCA de meio do ano ele é um pouco menor do que o de final do ano, Natal, e toda essa história. A gente trouxe aqui, sim, uma sugestão, uma oportunidade para que a gente sofresse menos nesses períodos negativos de IPCA menor. Agora, olhando para frente, a gente tem números de IPCA que em dezembro, janeiro ou novembro, que são ali um pouquinho mais gordinhos, né? Tem IPCA até na casa de 1%. Obviamente que as coisas estão mudando, se você tem uma medida pontual que age ali com uma PEC ou com uma coisa ou outra, uma mudança no preço dos combustíveis, isso pode sim, de fato, impactar esse número mais gordinho para o final do ano, mas a nossa visão de, como eu falei, o IPCA não morreu, segue o jogo, só hoje não, talvez não seja o melhor momento para fazer essa mudança de indexador, e sim há 3 meses atrás, quando a gente trouxe essa oportunidade aqui para vocês. Olhando aqui para crescimento, o gráfico da esquerda, a projeção de PIB para 2022, a gente conseguiu, de fato, melhorar os nossos números. Esse V aqui, ele mostra exatamente isso, revisões do Banco Mundial, que é essa bolinha laranjinha, para cima, revisões do mercado para cima. Isso também tiveram alguns fatores pontuais, né? A gente teve algumas medidas adotadas pelo nosso governo, como políticas estimulativas de forma geral, antecipação de 13º, liberação de FGTS, isso tudo, no final das contas, acabou impactando positivamente aqui. Mais dinheiro na mão da população, e aí isso tudo acaba movendo essa engrenagem, de certa forma, para o lado positivo. Obviamente, acaba sendo inflacionário, mas quando a gente olha para crescimento, a gente conseguiu aqui sair aí daquele crescimento mais próximo de 0 para mais próximo de 2, e aí pegando o link do que o Ian trouxe para aqui, praticamente estamos virando China aqui, um crescimento equivalente à China, que não é uma coisa comum olhando para o passado. Quando a gente também olha aqui para tentar quebrar em termos de atividade econômica, olhando para os setores, a parte de serviço e comércio contribuíram bastante para esse PIB revisado positivamente, né? Enquanto indústria e comércio nem tanto. Um outro ponto positivo aqui, né, quando a gente olha também para o dado de desemprego. No meio da pandemia, a gente chegou com esse dado ali por volta de 15%, 14%, e sinais claros aqui de melhora, por volta de 9% hoje, o último número. Isso aqui é positivo. Esse número de desempregado não é saudável para a população, e obviamente também isso é mais um fator que ajuda o slide anterior, né? A população voltando a se empregar, voltando a produzir, gerar riqueza, acaba ajudando aí no crescimento do país. E também, quando a gente olha para um número nominal da população empregada, 100 milhões de pessoas, também é um número bastante positivo. A gente passou o pior momento, né? Essa linha aqui, bastante acentuada para cima, mostra um pouco dessa evolução do lado positivo. Conseguimos retomar e sair daqui da pandemia, que foi o pior momento, eu diria. Roberto Campos Neto, e como que o nosso Banco Central, né, apesar do remédio amargo já ter sido dado, o Banco Central deu aula para o resto do mundo. Eles seguem vigilantes, olhando aí com todo o detalhe no que tange a inflação. A última reunião foi decidida por manter os juros em 13,75, no entanto, com as frases que a gente trouxe aqui, vamos seguir acompanhando. A porta ela não está fechada, se a inflação por algum motivo, tiver alguma surpresa negativa, o Banco Central ele pode voltar a atuar, não é o nosso cenário base. Um outro fator importante aqui é que se os Estados Unidos também subir mais juros do que o mercado precifica e mais do que a nossa estimativa, que o Ian trouxe aqui para vocês, isso pode ser também um fator que demande um ajuste fino aqui na nossa taxa Selic. Isso porque o diferencial de juros entre os países acaba, de certa forma, impactando, fortalecendo o dólar, fazendo com que o dinheiro saia aqui do Brasil, então você também precisa olhar para esse ponto com alguma atenção. Por enquanto, nosso cenário base é que Selic está dado, 13,75, e no meio do ano que vem, ou a partir do ano que vem, esse ciclo ele seja exatamente o oposto, um ciclo de corte. Como o nosso Banco Central começou o processo antes,
a gente espera que ele tenha a possibilidade de começar o ciclo de corte também antes do resto do mundo, que acaba sendo um ponto positivo. É importante lembrar aqui, gente, vocês sabem que os juros nesse patamar de 13,75, ele acaba sendo restritivo para a economia, né? O investidor, o empresário, ele olha para aquilo e fala, pô, coloco o dinheiro na minha empresa, ou eu coloco nos juros que está pagando 14% ao ano? Eu invisto em bolsa, que eu espero ali um retorno anualizado na casa dos 20%, ou eu coloco na Selic, que está me dando ali 14%, 15%, um crédito ao ano, sem fazer muito esforço. Então, acaba sendo um fator que puxa a economia para um lado que não é um lado do crescimento, um lado estimulativo para a economia, pelo contrário. Tá? Então, a gente não espera e torce para que esse nível de juros ele não fique nesse patamar por muito tempo. E aí, mudando de tema, né, falamos muito aqui de inflação, juros no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, isso é igual. Aqui a gente tem um fator além do que se passa no mundo, que são as eleições que acontecem, que começam agora no final de semana. Quando a gente olha para as pesquisas como um todo, né, e aí aqui a gente traz um agregador das pesquisas, o que elas têm nos mostrado é que o Lula, de fato, segue na frente. Tá? A gente não viu nenhuma mudança grande nas pesquisas ao longo dos últimos 3 meses, então a coisa segue relativamente estável. O nosso cenário base é que a gente vai para um segundo turno. A gente também, quando a gente olha para as pesquisas, acaba ficando sempre muita dúvida. A gente teve no passado algumas surpresas com relação à pesquisa, não só aqui no Brasil, mas também como nos Estados Unidos. Então, sempre fica aquela dúvida de, as pesquisas estão corretas? Esses números que a gente está vendo aqui, eles são verdadeiros? A gente pode ter uma surpresa no primeiro turno ou no segundo turno, de forma que as pesquisas elas fiquem totalmente erradas? É difícil de dizer, né? O que eu tenho hoje de informação concreta, estatísticas são isso aqui que a gente está trazendo para vocês, que de fato o Lula está na frente. Agora, se as pesquisas elas estão erradas, difícil de dizer, a gente vai saber nas próximas semanas, tá? É até difícil, a gente fica aqui brincando e questionando, porque quando a gente olha ali, né, por exemplo, um 7 de setembro, onde você vê manifestações e o povo ali em Brasília, em outros estados, gritando o nome do Bolsonaro, você fala, pô, não é o que a gente está vendo aqui nas pesquisas. Então, sim, existe essa dúvida, vamos acompanhar, hoje tem debate, acho que é importante o que vem desse debate hoje, muita gente acaba decidindo ou mudando o voto ali no 45 do segundo tempo, mas no final a mensagem aqui é que é mais um ponto de atenção, a gente precisa esperar e entender e saber com certeza quem é o candidato que ganha essas eleições. E mais do que isso, né? Independente se um ou outro, ou quem ganha as eleições, o mais importante não é quem, é o que fará depois de eleito. Vai respeitar o teto? Não vai respeitar o teto? Quanto que não vai respeitar o teto? Existe um novo teto? Quais serão os reajustes? Quanto que esse novo governo gasta? Qual que é o compromisso com o nosso fiscal? Essas perguntas hoje todas elas não têm resposta, gente. Eu diria que o tema até mais difícil de abordar aqui com vocês é esse tema de eleição. O que eu poderia dizer aqui que tem uma incerteza grande, um pouco, obviamente, do lado de quem será eleito e mais ainda do que será feito. Isso aqui, na nossa cabeça, é mais importante do que quem será eleito, quem será a equipe, qual que é o comprometimento com o nosso fiscal, né? E aí aqui um pouco do próximo slide. A gente é um país com uma potência natural enorme. As nossas terras elas são produtivas, né? A gente tem reservas naturais abundantes. Só que a gente precisa de uma agenda micro que resolva os nossos gargalos, que faça com que os olhos dos investidores estrangeiros, o internacional, olhe para o Brasil e fale, pô, eu quero investir em Brasil, eu quero mandar um dinheiro para lá, não especulativo, não para aproveitar esse carry de taxa de juros, eu quero investir na economia. E para isso a gente precisa de políticas que realmente sejam sustentáveis no longo prazo. Né? E aí a gente está falando de reforma de previdência, reforma fiscal, reforma administrativa, todas aquelas medidas que tragam para o Brasil realmente credibilidade, sustentabilidade e aí sim um crescimento sustentável. Tá? A resposta aqui a gente ainda não tem, a gente tem que acompanhar tudo que vai se desenrolar nas próximas semanas. E aí, para a gente tentar aqui concluir, eu diria o seguinte, né? Inflação e juros no mundo inteiro, o mundo inteiro tentando dar esse remédio amargo para conter a inflação,
Obviamente, esse remédio amargo ele acaba tendo alguns impactos, porque você contém a inflação, mas você, de certa forma, traz alguma recessão para a economia, que foi um pouco do que eu falei. Aqui no Brasil, ainda a gente tem, além de tudo isso, as eleições. Então, o que não faltam são incertezas, guerra na Europa, China ali com tudo que o Ian trouxe. Então, a nossa cabeça segue uma cabeça com bastante cautela. Inclusive, vocês vão ver à frente que as oportunidades que a gente acabou trazendo aqui dessa vez, elas são menos direcionais e oportunidades com um pouco mais de cautela, tá? A gente segue recomendando portfólio com diversificação, com proteção, e principalmente nessa semana, a gente não acha que é hora de sair fazendo grandes mudanças. As mudanças elas já deveriam ter sido feitas, né? A gente precisa esperar e entender o que acontece, porque independente do governo, se um ou outro, enquanto a gente não tem as definições do que será o plano de governo, o mercado vai ficar em pânico, o mercado vai ficar risco, vai ficar volátil, e eu diria que o ponto que mais estressa o mercado é a indefinição. Quando você sabe que a coisa é boa ou a coisa é ruim, legal, o mercado vai colocar no preço e segue a vida. Enquanto não se tem a definição, a volatilidade ela é imensa. Então sobe 3, cai 2, sobe 3, cai 2 e ninguém sabe para onde vai, tá? Então a gente precisa desses pontos endereçados, inflação, de certa forma, indo em direção à meta, não só aqui, mas no resto do mundo, os bancos centrais sinalizando que o aperto de juros ou o remédio amargo ele finalizou e definição com o que será aqui de Brasil com relação ao novo governo. E aí, passando aqui, pessoal, para as estratégias de investimentos que a gente trouxe aqui para vocês, eu vou trazer, eu vou passar a palavra para o Ian aqui novamente, e aí a gente tenta aqui detalhar um pouco mais de cada uma delas que a gente trouxe aqui para vocês. Perfeito, Tavos. Acho que a sua introdução foi no ponto. A gente sabe aqui da atratividade do cenário de renda fixa, a gente tem trazido ao longo das últimas reuniões sempre uma nova emissão, e a gente, até por conta do calendário eleitoral, há um desaquecimento nas emissões, então a gente traz aqui possibilidades de diversificar, de você jogar essa atratividade do mercado de renda fixa via oportunidades já emitidas anteriormente, que seria o mercado secundário. Além disso, a gente traz proteção, estratégias de proteção ou com algum viés de cautela, tanto na Bolsa Brasileira como na Bolsa Americana, e essa última é uma estratégia bastante interessante, que ela brinca com o ponto de entrada, formalmente conhecida aqui como entrada otimizada, e acho que a gente pode passar com isso para o primeiro ponto aqui, que é a possibilidade de você diversificar os investimentos em renda fixa. Como o Tavares bem pontuou, juros a 13,75%, a gente sabe que isso é extremamente atrativo para o investidor. Sem muito esforço ou sem tomar um risco necessariamente alto, você consegue ter uma rentabilidade bastante interessante. E aqui tem uma possibilidade, tem uma gama de possibilidades de você navegar esse universo de renda fixa. Você pode diversificar em investimentos cujos retornos sejam atrelados ao CDI, que roda muito próximo da Selic, a taxa básica de juros, atrelados à inflação, ou até mesmo pré-fixadas. E como o Tavares bem pontuou, há alguns meses, 2, 3 meses, a gente trouxe oportunidades pré-fixadas, a gente recomendou aqui, obviamente com cautela, mas trouxemos a importância de ter um investimento pré-fixado, e a gente viu desde então uma redução nas taxas de renda fixa por volta de 150 a 200 pontos base. Hoje a gente ainda vê algum prêmio, sim, nos pré-fixados, porém não tanto quanto antes, deixou de ser uma decisão tão óbvia como era. Enfim, além dessa possibilidade de você ter uma gama de investimentos atrelados ao CDI e ao IPCA pré-fixadas, você tem também diferentes vencimentos para aquele investidor que deseja ter mais liquidez, vencimentos curtos, ou até para aquele investidor que prefere travar essas taxas altas, extremamente interessantes, para vencimentos mais longos. Você consegue fazer isso não só com vencimento, mas também com fluxos de pagamento. Quanto maior o fluxo, quanto mais distribuído o fluxo de pagamento, o prazo médio da operação é menor, é mais benéfico para aquele investidor conservador. Já para aquele investidor que, novamente, está mais disposto a aproveitar essas taxas altas por um prazo longo, ele pode concentrar o fluxo desses pagamentos no final da operação. Diversificação de setores, que seria o penúltimo ponto, também extremamente fundamental. E aqui é importante a gente mesclar
essa diversificação, essa exposição via mercado financeiro, que ela opere de maneira aliada à atividade real que você tem na economia. Por exemplo, se a gente está falando de um cliente que é engenheiro, não necessariamente ele vai investir em construtoras, ele pode diversificar isso, a gente pode operar dessa maneira no mercado também de renda fixa, não só de renda variável. E, por fim, risco-retorno. A gente tem aqui uma gama de emissores, desde empresas mais conservadoras, nomes mais conhecidos, até nomes menos conhecidos, e emissões, não é porque uma emissão não tem rating que necessariamente ela é extremamente agressiva. Então, você tem uma maneira muito legal de navegar aqui nesse mercado de renda fixa. Tavas, passando aqui para as oportunidades atreladas à renda variável. Desculpa. Não, tá bom. Eu só queria fazer aqui um comentário adicional, que é o seguinte: a gente aqui da mesa de Investment Solutions, a plataforma de renda fixa no mercado secundário, no sistema, a gente tem ali várias opções, como o Ian trouxe aqui, em CDI, em PCA, em pré, curto, longo, em vários setores, com rating maior, com rating menor. E o que a gente faz aqui na mesa? Todo dia, a gente olha para essa plataforma, seleciona de 15 a 20 nomes, que são os nomes que a gente mais gosta, e obviamente a gente tenta trazer, né, nessa seleção um pouco de cada coisa, então um com pagamento mensal, um semestral, um mais arriscado, um menos arriscado, a gente tenta fazer esse mix nessa seleção, e a gente compartilha isso aqui com o nosso time todo dia. Então, se você, cliente, quer receber esse tipo de informação que é preparado aqui pela nossa mesa, peça para o seu banker, peça para o seu assessor, que a gente tem munido eles com essa informação e ele consegue compartilhar isso com vocês. Então, também acho que é uma maneira legal ali de olhar para tudo que tem e falar o que a mesa de Investment Solutions tem recomendado. Esse PDF, esse arquivinho é exatamente isso, tá? E pode ajudar vocês aí a trazer um filtro um pouquinho maior de tudo que tem na plataforma. E aí, passando aqui para as oportunidades de renda variável, primeiro é o collar de BOVA11, tá? É operando no mercado local com proteção. Mas como que funciona esse collar de BOVA? O collar de BOVA, ele é exatamente essa figura. A gente coloca a proteção num determinado nível, então, em casos de queda maior ou maiores do que aqui, né, nesse gráfico, a gente estaria protegido. E só que como não tem almoço grátis, a gente vai ter que abrir a mão do upside ou do ganho em algum nível. O que a gente separou aqui para vocês? A gente separou uma operação em BOVA11, tá? Então tá aqui o comportamento do BOVA11 ao longo do período e algumas linhas que a gente trouxe para vocês aqui, e o que representam essas linhas, talvez no próximo slide fique um pouquinho melhor. A gente trouxe uma operação, eu vou voltar aqui nesse slide, mas primeiro eu vou mostrar aqui os detalhes. A gente está comprando uma put no 95%. O que significa isso? Significa que se o Ibovespa tiver uma queda de 5%, o investidor ele sofre esses primeiros 5%. Mas se o Ibovespa sofrer 10%, a nossa queda ela fica limitada em 5%. E aí é exatamente essa linha. Eu tenho uma proteção, considerando o Ibovespa em 105,13, eu tenho uma proteção no caso de o Ibovespa abaixo de 99,87. Legal. Como que funciona para cima? Para cima, a gente vende uma call com um opening no 130. E o que significa isso? Significa que a gente surfa a alta do Ibovespa até 30%, 1 para 1, normal, para o prazo de 1 ano, e se o Ibovespa, em algum momento do tempo, entregar uma rentabilidade superior a 30%, o knock-in ele é ativado e o nosso ganho máximo ele fica limitado em 13%. Ah, Tavares, mas se o Ibovespa subir muito, eu vou deixar na mesa dinheiro. Sim, isso é verdade. Ainda assim, 13% é equivalente ao custo de oportunidade do período, ao CDI, tá? Até um pouquinho maior, eu diria. Só que esse trade, ele é um trade principalmente olhando a parte de baixo. Ele é um trade de proteção, só que sem deixar de lado um upside, né? Aquela historinha de não tem almoço grátis. Você tem aqui a opcionalidade de repente, investir com proteção, queda limitada, surfa até 30%, e num cenário onde o Ibovespa realmente ande muito, você ainda tem um ganho limitado em 13%. Tá? Esse é o funcionamento dessa operação.
Ah, Tavares, eu gosto dessa, mas eu não queria perder nada. Eu queria que a put fosse no 100%. A gente consegue fazer. Muito provavelmente esse 30 vira 27, ou alguma coisa um pouquinho menor. Mas a gente consegue entregar uma proteção maior e muito provavelmente a alta ela fica um pouquinho mais abaixo dos 30%. Tá? Mas a gente consegue combinar a put e a call seguindo aí o desejo do investidor. Ah, eu quero fazer uma com 90%. Dá. Com 85%, dá. Esses parâmetros eles são totalmente customizáveis, tá bom? E aí é a mesma coisa. Se precisarem disso, acione o assessor, acione o banqueiro, ele vai entrar em contato aqui com a gente e a gente vai ter um prazer de poder montar essa operação para vocês. E por último, a operação. E aí eu acabei só voltando aqui, né? Eu não mostrei, né? A linha aqui do 118 com 136 é exatamente aquilo. Se o Ibovespa vier bater 136 mil pontos, a gente acaba o Nokin sendo ativado e o nosso ganho máximo fica no 118,80, tá? E aí, passando aqui para a operação no mercado internacional, focado em S&P, com a entrada otimizada, ou entrada inteligente aqui, que a gente pode, de repente, olhar dessa forma. Uma operação muito legal, quando a gente olha aqui, é apenas o gráfico do S&P, o S&P realmente teve uma realização bastante forte no ano. O último número que eu tinha aqui na cabeça é o S&P caindo na casa dos 23%, 24% no ano, tá? E aí a gente também tem recebido muitas perguntas do tipo, é o momento de entrada? E a gente tem respondido da seguinte forma, olha, o período de ajuste de juros ele ainda não terminou. E se os juros ele tiver que ser mais alto do que a gente trouxe naqueles primeiros slides, a gente pode ter aqui um período de ajuste na bolsa, porque a Treasury, a taxa de juros americana, assim como a Selic, ela acaba sendo referência para os outros setores da economia, né? Quando você traz uma empresa a valor presente, você tem que usar a Treasury para fazer esse desconto. Se a Treasury não é 4, ela é 5, essa empresa ela vale menos hoje. Então, como esse ajuste ele ainda não chegou ao fim, a gente prefere ainda segurar ou ainda não sair sugerindo investimentos em bolsa americana, mesmo com essa queda de 25. No entanto, a gente conseguiu bolar uma operação que é muito inteligente. Por quê? Porque a gente consegue entrar em bolsa americana hoje, no próximo ano, a gente vai fazer 12 observações mensais, e aí identificar qual que é o menor nível. Né? Então, esse gráfico aqui ele exemplifica bem. Se eu optar por fazer esse investimento nessa estrutura otimizada, legal, entro nela hoje, no próximo ano a gente vai pegando aqui observações mensais e o menor nível vai ser o nosso ponto de entrada, tá bom? A partir desse menor nível, a gente tem capital protegido. Ou seja, se no primeiro ano a gente identifica lá um ponto de entrada de 3.600 e no ano seguinte o S&P continua caindo por conta da recessão, por conta das coisas não funcionando bem, a gente tem capital protegido. A gente não perde a partir desse menor nível encontrado nas observações. No entanto, a gente surfa a alta, se a gente identificar o menor ponto e daí para cima, e a partir desse ponto o S&P ele vier a subir, a gente vai multiplicar essa alta por 1,2. Então, como funciona? O S&P no período... primeiro vamos falar aqui. Né? O exemplo que a gente trouxe, entrando hoje, a gente vai pegar aqui e vai observar em 28 de outubro, em 28 de novembro, em 28 de dezembro, e a gente vai guardando o nível de S&P para cada uma dessas observações. Depois aqui do final, a gente vê qual é a menor e é o nosso ponto de entrada. Por isso que a gente fala que é a entrada otimizada, entrada inteligente. A gente vai tentar com isso encontrar aqui o menor nível ou o ponto ideal de entrada. Mais difícil fazer isso de forma ali olhando para a tela todo dia. Aqui a gente vai colocar um robozinho para fazer isso para a gente. A partir do momento de altas, o S&P entregando algum ganho, a gente multiplica o ganho pela essa alavancagem de 1,2. Então, subiu 20, eu ganho 24. Subiu 60, eu ganho 72, que é justamente o ganho do S&P multiplicado por 1,2. Tavares, identifiquei o ponto lá de 3,600, que era o menor nível, mas o S&P continuou a cair. Capital protegido. Por isso que a gente gosta dessa operação. Tanto o collar como a entrada otimizada em bolsa americana são trades que têm aí um foco bastante grande em proteção, em não perder dinheiro, principalmente. Tá? Essa operação ela é uma operação de 5 anos. A gente tinha ela disponível na plataforma até hoje.
e na segunda-feira a gente vai subir uma nova versão e que vai seguir os mesmos parâmetros para reserva até o dia 15 de outubro. E aí, acho que era isso, né, Ia? A A gente gente tem algumas perguntas aqui. Isso. Tem a primeira pergunta aqui a respeito de fazer a operação sob custódia ou não. Nossa recomendação aqui é sempre fazer tendo o papel em custódia. Se o cliente já não tiver o papel, é possível você casar essas operações, tanto a compra da estrutura como a compra do papel. E na última pergunta, a respeito de juros e dividendos. No caso de Bova, não tem. Mas se fosse com um papel, por exemplo, que tivesse, o cliente receberia, e você tem também um impacto em percentual desses dividendos no preço das opções. São duas estruturas bastante interessantes. Perfeito. E assim, até a gente recomenda que não faça a operação sem o BOVA, né? Para você não ficar ali desprotegido, de certa maneira, em caso de uma alta aí muito expressiva. Daí você tem o BOVA para vender e entregar, né? Mas a gente tem as duas operações. Eu não tenho o BOVA. Eu consigo fazer uma operação onde a gente compra o BOVA e o kit de opções. O kit de opções, eu acabei não mencionando aqui, é um ponto interessante, um ponto importante. Essa operação como teve algumas perguntas aqui, esse collar UI de BOVA, para o cliente que já tem BOVA, né, a gente faria a operação sob custódia, para comprar a put e vender a call, somente incide aqui o custo de corretagem, porque o dinheiro que a gente paga na compra da put é o dinheiro que a gente vai usar com a venda da call, então eles se neutralizam. O investidor ele não precisa despender capital para montar essa operação. Agora, no caso do investidor que quer ter essa opcionalidade de proteção, tentando surfar uma alta de até 30% com tudo que eu expliquei e não tem o BOVA, a gente consegue comprar o BOVA, em D+2 ele vai ter que pagar por essa compra de BOVA e da mesma forma o kit de opções ele não tem financeiro a desembolsar, apenas a corretagem, emolumentos e todos os custos inerentes a uma operação de BMF, tá? E daí é isso, pessoal. Eu queria aqui, chegamos ao fim. A gente aqui, vou deixar o convite para vocês de se juntar com a gente no nosso Telegram. A mesa de Investment Solutions tem um canal no Telegram que é aberto para vocês, clientes. A gente ali vai compartilhar um pouco de mercado, principais notícias, informações e também oportunidades que a gente tem dado foco aqui na mesa. Estamos 100% à disposição para olhar para cada um dos portfólios individuais, junto com o seu assessor, tentar entender qual que é a melhor estratégia. A gente sabe que não dá para olhar aqui para um collar, para um S&P otimizado ou uma renda fixa e achar que isso vai servir para todo mundo. Pelo contrário, cada um tem uma história, cada um tem está num estágio de vida, cada um tem um objetivo de retorno. A gente está aqui na mesa justamente para tentar ajudar vocês a montar o melhor portfólio customizado para cada um de vocês. Contem com a gente, 100%, time inteiro à disposição. Mais uma vez aqui, foi um prazer tê-los aqui com a gente. Obrigado pela paciência, disponibilidade. Qualquer dúvida que a gente não tenha conseguido responder aqui também, fiquem à vontade de depois, em seguida, nos acionar e para a gente aqui será um prazer de tentar responder. Depois de finalizado aqui, a gente vai gerar um PDF desse material, assim como uma gravação que a gente sobe no YouTube para depois compartilhar com vocês. Então, eu acho que era isso. As principais mensagens foram dadas. Uma boa tarde a todos e até a próxima.